encontros, tá? Então, eventualmente, alguma perda, alguma coisa que vocês queiram, a gente pode disponibilizar. Então, hoje é o nosso último encontro, né? A gente vai continuar visitando os 3 andares da casa, eventualmente, né? O porão, o andar intermediário e o sótão, mas hoje a gente vai se dedicar um pouco mais ao sótão, né? Essa etapa partindo daquilo que a Adri trouxe muito no encontro anterior, que é esse fazer do professor. Aí a gente pensou de hoje o Rui contar para a gente essa experiência que ele tem tido, né, como professor, nesse lugar do professor, o professor das ciências, né, a matemática, aquelas áreas tão temidas dentro da escola, que normalmente são vistas como áreas em que os alunos têm muita dificuldade, mas um pouco dessa transição, desse fazer dele, nessa influência que teve da cultura maker, né, Rui, a formação na física, enfim. Aí ele vai trazer a ideia que ele possa contar um pouco dessa experiência, e aí a gente podendo fazer relações aí com o que a gente já discutiu nos outros encontros, e fica aberta aí a discussão para vocês, tá bom? Então, vou passar para o Rui direto. Rui, vamos lá. Tá sem microfone, Rui. Sem microfone. Você pode liberar... Isso aí acontece porque ele não manja muito de tecnologia, computador, essas coisas, tá, gente? Então não reparem, ele está aprendendo ainda. Por favor, qualquer erro ou probleminha, me desculpem, mas eu pego rápido e eu vou melhorando. Está aberta para você compartilhar. Bom, obrigado. Antes de compartilhar, eu acho que se tivesse combinado a fala, assim, não ia sair tão legal, porque a Sil começou falando dessa área de exatas, tão difícil, que todo mundo tem medo. E eu gosto muito de falar uma coisa que eu vivenciei. Eu nunca gostei de física enquanto eu não experimentei física. Quando eu experimentei a física, a minha relação com o conhecimento mudou, porque eu comecei a ver coisas que estavam no meu dia a dia e eu falei, putz, é isso, eu lembro disso no livro, mas eu conseguia fazer algum experimentozinho. Então, só não gosta de física quem não experimentou. E o experimentou é do experimentar, do brincar, do play. Quando a gente traduz o play do inglês... Por que eu vou falar do play? Porque a gente vai falar alguns momentos do play, do brincar, mas com um brincar mais amplo, de experimentar. O play no sentido de encenar, tocar, explorar. E eu acho que quando você explora, experimenta alguma coisa, a sua relação com isso muda, porque tem significado. E eu vou começar a partir desse ponto, dessa deixa de... As exatas, elas são difíceis, elas têm esse caráter de que é para quem nasceu, e aí você tem um destino, né, predestinado a ser de exatas ou humanas, e aí você acaba rotulando os alunos desde o começo. E ao longo da minha experiência e de conversa com alunos, uma das coisas que pessoalmente mais me marcaram é que eu nunca fui um bom aluno em física. Eu já reprovei de ano. As provas de física para mim eram dificílimas, eu não entendia por que eu tinha que fazer as contas. Mas quando eu comecei a entender e ver algumas coisas fora da escola, eu falei, meu, era isso que eles estavam falando. E eu acho que eu dei uma sorte, ou porque eu estava muito interessado e eu desmontava muitas coisas em casa, meus brinquedos, e para tentar entender por que algo não estava funcionando e fazer um carrinho funcionar, que eu fui mexendo com circuitos elétricos. E circuitos elétricos não só me despertou uma paixão pelo experimentar e entender como funcionava, e me abriu as portas para a física, mas me acompanha até hoje porque é um caminho e uma ferramenta muito potente para os alunos perceberem. E assim, eu ouço de crianças de 5 anos e de adultos, professores, educadores, de 40, 50, que eles falam, nossa, que legal, isso acende. Eu falo assim, quando você coloca o material condutor com a fonte a bateria, é isso que era para fazer. Então é isso que é o condutor. Eu sempre li
que condutor conduzia a corrente, mas eu não pensei que dava para fazer isso com massinha, com papel alumínio. Então, a partir dessas conversas e da minha experiência, eu fui percebendo que tinha uma coisa muito, muito louca, que era a gente foi aprendendo física, lendo muitos livros, mas você não lê física no começo, você sente, você experimenta, você observa no dia a dia. E isso foi norteando muito o meu percurso. No primeiro dia, eu comentei da importância da Babel para a criação da sede física da Casa de Makers. Foi tipo uma sementinha num terreno fértil, mas metodologicamente, pedagogicamente, aqui está a Eliana e a Ana Cláudia, que foram minhas diretoras e minha coordenadora e orientadora no Stance Dual, e me deram todo o espaço para essa exploração, essa experimentação dentro da área de matemática. Eu comecei como assistente e me tornei professor de matemática, e também eu dava uma aula que era de projetos. E mesmo em matemática, eu tive muita liberdade para inserir alguns projetos, inserir tecnologia, de forma que alguns alunos iam mais para uma tecnologia, outros iam para outro tipo de tecnologia, da maneira que eles pudessem explorar e se expressar. E acho que isso foi muito rico, porque dentro, apesar de ser físico, eu me encantei pela matemática, por poder promover um ambiente que o aluno visse a matemática como uma forma de explicar alguma coisa. Eu vou dar um número, mas eu vou dar um número porque eu preciso saber quanto que eu posso pôr em cima desse armário antes de quebrar, quanto que eu tenho que correr para alcançar alguém que está na minha frente, quanto eu posso pôr nessa mola. Então tinha significado, e durante muito tempo foi possível fazer experimentos, integrar ciências com a matemática, e não só ciências naturais, mas projetos integrados com o professor de teatro, de encenar uma obra do Malbataã para os alunos começarem a resolver equações, expressões numéricas. E essa integração, isso sempre me despertou, porque eu via nos alunos um interesse que eu não tinha como aluno. E é disso que eu queria conversar hoje um pouquinho e mostrar algumas coisas. Hoje, tem muito se falado do movimento maker. Eu estou vendo a telinha de todo mundo também. Eu queria saber, faz assim se você já ouviu falar de movimento maker, assim se não, só para eu mapear como que vocês estão. Movimento maker, quem ouviu falar põe o dedinho para cima, o dedão. Quem não ouviu, para baixo. Só para eu... Ok, obrigado. A maioria sim. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, eu vou dar uma contextualizada um pouco breve sobre o movimento maker. Então, eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou usar uma ferramenta que chama Prezi. Me desculpem as pessoas que vão ficar um pouco com tontura, eu vou passar devagar, porque ele vai mexendo, mas eu preparei uma apresentaçãozinha para a gente falar sobre o movimento maker. Porque ele tem uma origem no do it yourself, no faça você mesmo. Mas com algumas diferenças significativas. Porque além do faça você mesmo, faça você mesmo. O movimento maker, ele traz uma outra cultura. Ele traz uma cultura do fazer, e do fazer de forma colaborativa. Você vai ter acesso a diferentes ferramentas que atendam às suas necessidades, que você possa resolver problemas, e não basta você resolver um problema, você vai colaborar, você vai postar como você fez, você vai criar tutoriais, você vai compartilhar conhecimento, que é uma coisa que no nosso contexto brasileiro é muito difícil. Eu lembro de, na universidade, ter laboratórios quase parede com parede que não se comunicavam por conta de conhecimento que não. Isso é a minha pesquisa, como eu vou falar para ele? E ao passo que eu encontrei pessoas
fora do Brasil, e eu acho que isso é incrível, que trabalhavam com algumas tecnologias de fácil acesso, inclusive no Brasil, chamado Arduino, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que se comunicavam com pessoas em diferentes universidades para compartilhar dados de experimentos e juntos chegar a conclusões. E isso o Movimento Maker está trazendo, está muito forte, é uma comunidade muito colaborativa, que não é só o fazer, vai além do fazer. Você faz, mas além de fazer, o fazer é fundamental, mas além de fazer, você compartilha. E esse compartilhamento é essencial. E quando a gente traz isso para a educação, a construção do conhecimento de forma colaborativa é muito mais prazerosa e engaja muito mais do que aquela competição que eu vivi na escola, que eu brigava por notas, e eu sempre perdia, porque eu nunca tirava as notas que eram as melhores, mas quem sabia mais não me ajudava. Por quê? Se me ajudasse, quem sabe eu não ia tirar mais que eles. Então, ficava nessa competição. E que hoje, pelo contexto que a gente vive, que a informação está disponível para todos, na internet, muito mais fácil do que estava antes, a informação eu consigo. O que eu vou fazer com essa informação, aí é outra coisa. O meu conhecimento, para eu transformar essa informação em conhecimento, eu vou precisar de algumas habilidades. E nesse momento que tudo muda tão rápido e que os problemas surgem e a gente não está preparado, talvez a gente não tenha nem as ferramentas para esse problema atual, a gente precisa desenvolver. Nada melhor do que os alunos começarem a crescerem com esse espírito de colaboração, de fazer e de colaborar, e entender que um problema vai ser analisado por diferentes espectros e vão ser necessárias diferentes habilidades. E o Movimento Maker está crescendo muito porque ele está trazendo, junto com isso, acesso a impressoras 3D, cortadoras a lasers, microcontroladores que você pode fazer automação de qualquer coisa. E isso está de fácil acesso para alunos, não precisa ser nenhum especialista. E essa relação está mudando muita coisa, mudando a educação e ela está mudando a economia. Hoje tem empresas que te fornecem um objeto, um móvel, um mobiliário para sua casa em um arquivo. Você pega esse arquivo, vai em uma loja que tem uma impressora 3D ou tem uma cortadora laser, você corta e monta na sua casa. O transporte das coisas, dos produtos, também vai reduzir. Isso vai ter um impacto na economia. E esse impacto vai ter um impacto na emissão de poluentes, porque eu não vou precisar do transporte, os custos vão diminuir. Então, tudo isso está mudando. E as nossas crianças estão passando por isso, eles estão vivendo. A gente não viveu isso, a gente está meio que aprendendo conforme as coisas acontecem. E o Movimento Maker, ele traz isso de forma colaborativa para quê? Para falar, olha, você pode fazer, compartilha, você vai aprender enquanto você faz. E isso vai impactar a sua comunidade. Então, o Movimento Maker, ele é esse movimento que traz o fazer, e quando a gente traz o Movimento Maker para a educação, a gente vai falar sobre como a gente pode usar o fazer na educação, que eu acho que isso torna muito mais atrativo para os alunos se sentirem capazes e terem esse orgulho de se sentirem capazes de fazer algo, de modificar, de criar, e não só seguir algumas instruções. Eu falo muito da minha experiência porque a minha faculdade de física, os laboratórios, hoje refletindo, eu só não passaria de ano no laboratório se eu fosse realmente, se eu tivesse algum problema realmente muito sério em seguir instruções, porque até os laboratórios, os desafios, tinha instruções do que eu tinha que fazer. Pegue isso, pegue essa partícula, faça isso, eletrize,
anote. E era um passo a passo. Eu não tive a oportunidade de errar no laboratório para falar, meu, mas por que não está acontecendo isso? E essa parte de só reproduzir, ela pode se tornar uma prática. E se ela torna a minha prática, eu reproduzo essa prática com meus alunos. Então, em algum momento, uma série de fatores me ajudaram a quebrar isso também. Eu participei de equipes que foram incríveis e mostraram outras maneiras de fazer o que eu fazia. Falei, olha, você já pensou em fazer uma pergunta aqui, ao invés de você dar essa resposta? Eu falei, não tinha pensado. E se você propuser isso, e fazer isso? Eu falei, mas eu vou fazer as duas coisas. Não, você vai fazer uma ou outra. É uma nova maneira de fazer. E quando a gente pensa no movimento maker na educação, de trazer o fazer, tem uma outra coisa que a gente junta, que é juntar o conhecimento dentro de uma proposta que é o STEAM, que é integrar ciências, tecnologia, a parte de engenharia, da construção, de artes, seja ela artes visuais, visual arts, language, performing, teatro, qualquer tipo de artes e matemática na resolução de um problema. E como que a gente integra isso? No livro, ele é muito difícil você integrar, porque o livro de matemática ele foi desenvolvido para ter um olhar específico em matemática. O de física, ele faz uma série de... ele garimpa muitas coisas para te apresentar exclusivamente uma parte da física, limpa de todas as outras áreas. E aí você aplica uma fórmula, é quase matemática, né? Disfarçada. Mas quando você tem um problema real, dificilmente você consegue trabalhar a partir de uma disciplina só. Você tem algumas áreas de integrações. E aí, isso cabe ao professor identificar qual é o problema, e aí a gente vai falar um pouco disso, até onde o professor apresenta um problema, quando o professor pode... os alunos levantam esse problema. Então, se eu tenho um problema e o aluno precisa identificar, pode ter essa área que ele vai integrar matemática e ciências. Pode ter essa que ele vai integrar ciências com tecnologia. Pode ter um grupo que vai ser interdisciplinar e cada aluno vai ter uma contribuição mais forte em algumas áreas. Mas isso vai vir a partir de um problema. Isso muda um pouco a perspectiva do professor, a posição do professor, porque agora eu não estou no controle de tudo. Eu vou começar a abrir com algumas perguntas, eu vou oferecer um momento dos alunos olharem, seja para a sala de aula, identificar pontos que podem melhorar, para a escola, para o bairro, ou seja, problemas globais, e começar a propor soluções. E isso causa um desconforto. Eu vou, para contemplar isso, eu vou trazer um exemplo de um projeto que eu iniciei esse ano, e quando estava em pandemia. Quando a gente entrou no isolamento, pessoal, esse material está em inglês porque são dos meus alunos e é de uma escola americana, mas eu vou explicar detalhadamente cada slide. Quando entrou o isolamento, a minha primeira pergunta foi, bom, como que eu vou seguir com as minhas aulas, que são, os alunos criam muita coisa, eles fazem muita coisa no laboratório, e eu vou levar isso para casa. Então, essa foi a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta foi, bom, como que eu vou inserir os alunos nesse contexto e colocar o tema COVID para eles entenderem mais a fundo e eles poderem realmente participar disso de forma ativa, como que eles vão prototipar soluções. E eu escolhi esse
projeto porque ele é um projeto de uma aluna que, no começo, ela falou assim, como a gente não vai poder tocar na mão dos nossos colegas quando a gente voltar, eu gostaria de fazer um projeto que a gente pudesse tocar na mão das pessoas. E ela foi me explicando. E aí, ela me apresentou esse primeiro protótipo dela. Aí, esse protótipo de papelão. Depois, ela mostrou um vídeo, que é esse vídeo aqui dos primeiros testes que ela fez em casa. E isso foi amadurecendo. Ela foi tentar um primeiro modelo em impressora 3D. Só que antes dela começar a fazer esse modelo, ela me mandou um e-mail. E quando ela me mandou um e-mail falando que o projeto dela era para dar o high five, eu fiz um comentário para ela. Eu falei, Bianca, só para encurtar, eu não vou ler o e-mail todo, mas para encurtar, eu falei, Bianca, você está utilizando uma bazuca para matar um pernilongo. E eu expliquei. Falei, o que isso quer dizer? Você está com um projeto muito grande e você está falando que é só para tocar na mão das pessoas para cumprimentar. Você já pensou que tem pessoas que não têm uma mão porque perderam em algum acidente, nasceram sem, e o caminho que você está tomando pode levar essas pessoas a realizar algumas atividades do dia a dia. E quando ela começa, isso nessa troca de e-mail, e desses feedbacks, ela começou a repensar algumas coisas. E isso foi muito legal, porque em nenhum momento eu falei para ela, você precisa aprender isso, isso ou isso. A partir das necessidades dela e das nossas conversas, ela percebeu o que ela poderia fazer. Nesse momento, ela começou a desenhar esses desenhos, porque ela começou a estudar a anatomia humana, entender como as coisas funcionam no seu corpo. A partir disso, a gente colocou ela em contato com uma professora que foi minha professora de universidade, que trabalha com física relacionada ao corpo humano, biomecânica, para ela entender como funcionavam os tendões. Depois dessas conversas, ela começou a modelar cada falange. Por quê? Ela realmente gostou do feedback que eu dei de você pode ajudar outras pessoas, devolver o movimento, fazer com que segurem objetos no seu dia a dia, e ela começou a trabalhar nisso. E o modelo que era de papelão começou a ganhar forma e envolver uma parte da robótica. Ela começou a pensar, como que eu coloco motores para puxar cada dedo? E quando ela começou a fazer isso, ela percebeu que tinha um problema. O dedão, ele tem essa voltinha, quando você está mexendo ele, você percebe que o seu tendão tem uma curvinha. E como ela faria isso? E ela começou a estudar física. Por que eu estou falando isso? Porque o projeto dela partiu de uma pergunta. Como que ela conseguiria agir nesse momento de pandemia? Que tipo de conhecimento, o que ela poderia produzir para ajudar? E ela começou a desenvolver isso. E de algumas ideias foram surgindo novas possibilidades. E ela foi tomando os próprios passos, tomando as próprias decisões. Mas sempre pautada nas ideias que o professor dava ou que outros alunos davam. E essa, acho que é uma coisa que eu gostaria que a gente começasse a pensar. Qual que foi o papel do professor nesse caso? Porque esse projeto aqui, ele foi disparado no mesmo projeto desse daqui, com a mesma pergunta. Só que esses alunos, eles desenvolveram os face shields para distribuir para os hospitais. Então, o mesmo tema levou alunos diferentes a produzirem coisas diferentes de acordo com as suas áreas de interesse, suas paixões.
E alguns alunos despertaram outras paixões. Então, deixa eu só voltar aqui. Peraí, pessoal, vou ter que parar porque eu não estou achando aqui. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque eu gostaria de iniciar não só a nossa conversa, mas algumas reflexões e essa discussão com as possibilidades que a gente tem de desenvolver esses projetos com os alunos a partir dessas áreas de interesse. E a partir dessas áreas de interesse também, eu gostaria de mostrar... Vou compartilhar aqui, estou perdido com a tecnologia aqui, gente. Em aba aberta. Aqui. A aprendizagem tem um termo, não sei quantos de vocês já ouviram, de aprendizagem criativa. Provavelmente já ouviram muito de aprendizagem criativa, mas esse é um termo cunhado pelo MIT e eles têm um grupo, que é o Lifelong Kindergarten, que se dedica a essa pesquisa desse conceito. E dentro desse conceito, eles trazem os 4 P's, que são os projetos, as parcerias, paixão e o play, que é o play do brincar. E eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de projetos que os alunos iniciaram a partir dos seus interesses e como que isso mudou a relação dos alunos. Isso é um projeto que a gente fez numa cidade do interior, numa rede pública. E os alunos, eles puderam observar problemas que eles tinham na cidade e, a partir desses problemas, propor soluções. E, por incrível que pareça, esse aluno e esse aluno, todos os finais de semana, eles se encontravam com a gente. Durante o almoço, os professores que estão aqui iam almoçar, eles ficavam na escola. E quando a gente chegou lá para fazer essa parceria, a gente ouviu da diretora: Rui, tem um aluno que ele não se interessa muito, então não precisa gastar muita energia com ele porque ele não quer nada. Quem vocês acham que ficou durante o almoço? O aluno que tirava o 10? Ou o aluno que não queria nada? Isso mostrou para a gente o quanto também os professores estavam desacreditando nesse aluno e fazendo com que ele talvez se sentisse mal, mas talvez esse aluno ele não via significado no que ele estava aprendendo. E esse aluno, eles trabalharam a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles queriam desenvolver um aplicativo que ajudasse pessoas que estavam com depressão, porque ele tinha uma amiga que estava com depressão. E isso é muito significativo, porque são projetos que envolvem paixão. E se envolvem paixão, bom, acho que todo mundo aqui fez uma monografia, depois seguiu para o mestrado, para o doutorado, quem seguiu, você pesquisa algo que te cativa, que te dá interesse. E por que isso na escola não pode também acontecer? Então, esse projeto, para mim, é muito marcante, porque ele trouxe para o dia a dia desse projeto um aluno que a escola desacreditava. E durante o projeto todo, ele não faltava um dia. E não é só não faltava. Isso de parcerias, de estabelecer as parcerias, fez com que ele trabalhasse e ajudasse os professores. Aqui são os professores também envolvidos no projeto, porque a gente desenvolveu isso para professores e alunos, e eles começaram a trabalhar muito juntos. Então, você transformar esse ambiente num ambiente que o aluno pode se expressar de diferentes maneiras, vai trazer esse aluno para dentro da sua aula, para dentro da escola, ele vai querer continuar. Mas a gente precisa criar esse ambiente para que o aluno sinta que ele é importante,
que o que ele sabe é importante para o que ele vai construir nos próximos passos e que quando ele errar, ele vai ser bem acolhido. E por que a gente reforça muito o fazer? Porque dificilmente você vai ter, durante o processo do fazer, um processo sem erros. Não importa se você é professor, se você é muito bom em fazer, você vai errar. E o seu aluno vai ver você errar. E isso vai mostrar para ele, putz, meu professor errou. Então tudo bem de eu errar. Modelar isso é importante. O seu aluno precisa ver em você um aprendiz. E aqui, para a gente foi muito significativo ver esse aluno trabalhando com os professores. Porque era um aluno que não estava muito acreditado pela escola. E talvez ele não quisesse estar na escola por uma série de fatores. E esse vídeo aqui é os alunos resolvendo um problema. Eles estão construindo um aplicativo, eles estão levantando quais são os problemas e eles estão buscando soluções. Não existe professor mediando aqui. Quando precisar, o professor vai intervir. Mas antes de intervir, o meu combinado com eles era: vocês têm o computador, vocês têm vocês três e vocês têm outros colegas. Então, antes de vocês me procurarem, vocês precisam buscar pelo menos 2 ou 3 estratégias para resolver os seus problemas. Para quando vocês vierem falar comigo, eu não olhe para uma folha em branco e fale, faça isso, isso, isso. Eu preciso entender o que vocês já sabem, como eu posso ajudar para vocês darem o próximo passo. E por incrível que pareça, quando eles vinham falar comigo e eu não entendo nada do desenvolvimento de aplicativo no que eles estavam fazendo, mas também não deixei que as minhas limitações limitassem os meus alunos. Quando eles falaram, eu vou fazer um aplicativo, eu falei, vai lá. Você ajuda a gente? Eu falei, olha, eu tenho um site que dá para fazer, entra nesse site. Como faz? Eu falei, não sei. Você pode pesquisar. Então, quando eles vinham falar comigo, eu precisava entender o projeto em si. E eu falava, me conta qual que é o projeto, o que vocês estão tentando fazer e qual é a dificuldade, qual é o obstáculo. Enquanto eles me explicavam, um olhava para o outro e falava assim, eu acho que dá para a gente tentar isso. Esse momento de reflexão que eles estavam fazendo comigo ajudava cada um deles a começar a pensar em outras ideias. E isso é uma coisa que normalmente, talvez a maioria das salas de aula não permita por conta desse tempo didático, que é esse tempo do erro e o tempo da reflexão. Então, é preciso deixar esse tempo de erro e de reflexão para que eles possam analisar sem precisar validar com o professor o tempo todo. E aqui tem uma coisa que eu gosto muito do uso dessa tecnologia que eles estão usando, que é um software para desenvolver aplicativos, que é você testa, cria algo e você executa. Se não estiver funcionando, você tem esse feedback em tempo real. Ele não precisa me chamar, ele tem autonomia para ver se está funcionando ou não como ele gostaria. E aí ele pode fazer outros testes. Então, o fazer traz essa riqueza de descentralizar o certo e errado. Não depende do meu professor, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que deve acontecer, se eu tiver certo, quando eu testar, eu posso verificar se funciona ou não e fazer outras alterações. Esse processo deixou os alunos muito mais autônomos. E esses alunos eram alunos, pessoal, não são alunos meu do dia a dia, são alunos que nós íamos para lá aos finais de semana para desenvolver o projeto com professores e alunos. E apenas aos sábados, acho que é muito importante é a relação que eles tinham comigo e com os outros professores, de parceria. Eles entendiam que a gente estava lá para ajudar, a gente não ia dar todas as respostas e eles estavam felizes por cada conquista que eles faziam. Esse vídeo, pessoal, esse vídeo eu recebi dos meus alunos quando eles eram meus alunos em matemática, no Stance, e eles
não era tarefa de casa. Eles não tinham tarefa de casa na parte de projetos, eles faziam em sala. E eles me mandaram esse vídeo, eles estavam na casa de alguém, e eles pediram para os pais gravarem e me mandar, porque eles queriam que eu visse algo que eles estavam fazendo. Só para contextualizar, o problema que eles identificaram, eles tinham um amigo que tinha um irmão que era autista. E eles percebiam que ele nunca brincava com eles. E na cabecinha deles, a gente quer criar um robô para ajudar a incentivar ele a interagir com o robô e depois interagir com a gente. Aí nesse processo eles foram entender o que era esse autismo, estudar a parte biológica disso e também produziram esse robô. E olha só, o que é... Peraí. Não é possível. Ai, gente, eu vou ver o que está acontecendo e depois eu passo. Não sei o que aconteceu, se travou aqui a conexão. Essa tecnologia, Pablo, tá vendo? Daqui a pouco eu volto. Bom, aqui são os problemas identificados por aqueles outros alunos, problemas da cidade, eles se apresentando. Esses alunos que talvez não tinham oportunidade de se destacar na sala, no dia a dia, nesse contexto que eles puderam escolher um tema, buscar soluções, pesquisar e algo significativo para eles, eles começaram a querer a se apresentar, a se mostrar para os professores. Eles estavam orgulhosos deles. E eles estavam desenvolvendo uma solução para a escola, por os postes de luz que ficavam acesos durante o dia e gastava energia. Então, eles começaram a buscar soluções para isso. E aqui é esse mesmo processo de formação desses professores, só que agora são os professores criando os experimentos. E olha como mesmo os professores se sentem realizados e se divertem nesse processo de criar. E não só se divertem no processo, mas eles identificam coisas que vão ser difíceis e criam esse ambiente para mediar quando estiverem trabalhando com o professor. Então, isso é uma outra coisa importante. Eu, pelo menos, eu não vivenciei esse tipo de educação quando eu estava na escola. Então, foi muito difícil quebrar isso, esse padrão. Mas o que me ajuda muito é que antes de eu propor algo para os meus alunos, eu faço. Então, se eles vão trabalhar com um tema específico, eu falo, bom, como que eu olharia? Eu passo por todo o processo e eu identifico pontos que talvez eu precise desenvolver ferramentas que ajudem meus alunos a documentar o processo, que eu precise desenvolver ou buscar recursos para ajudá-los em algum momento específico, para dar mais autonomia para eles. Então, dentro desse processo, olha esses professores ao criar. A água não tá, ela não está subindo. Também, ela tinha que estar tampada, né? O princípio da física, né? Também, não sabia? Então, e esses professores, quando a gente propôs o momento de pesquisa e depois eles souberam, olha, agora vocês vão construir o que vocês se propuseram a fazer. Foi muito legal porque a primeira coisa foi aquele olhar de, quero matar o Rui. Não é só os alunos que vão fazer, a gente também, mas enquanto eles faziam, essa relação mudou. E conversando com eles, a gente ouviu muito, falar, nossa, mas como é difícil. Mas o tempo está acabando, eu preciso de mais tempo. E essa reflexão foi muito legal para a gente poder... Eu vou parar o compartilhamento para poder ver vocês. Porque quando a gente propôs para eles o fazer, era um momento intencional de colocá-los na posição de aprendizes. Lembrar quão difícil é
você fazer algo sem saber se vai dar certo ou não. Porque quando você tem uma resposta no livro e você, professor, tem o seu material do professor, você sabe que essa é a resposta. E talvez você não olhe a estratégia do aluno, que você olha só a resposta. E talvez você desconsidere o processo. E quando a gente cria algo para resolver um problema, você vai considerar todo esse processo, porque o produto final pode não funcionar, mas tem etapas desse processo que vão ser úteis para você identificar quais pontos que podem te ajudar. E esses pontos, se você não vivencia, dificilmente você vai considerar a hora que você estiver criando o seu plano de aula, fazendo o seu planejamento. Porque você vai considerar, ele vai fazer isso agora, agora, agora. Mas talvez entre um momento e outro, tem um momento que é do aluno. É o aluno experimentar, é o aluno conversar com outras pessoas, é o aluno pesquisar. Às vezes é o aluno, talvez olhar, ficar olhando para o nada e falar, meu, o que está dando de errado? Porque ele precisa desse momento para poder começar a fazer relações com as coisas que vão acontecendo e construir esse conhecimento. Então, acho que indo para os... Quando a gente fala saindo do porão e para o sótão, nas conversas que a gente teve da equipe, a gente começou a conversar de, talvez não seja o professor, ele não tem que sair do sótão e chegar, sair do porão e chegar no sótão, por ele, sozinho, e ele puxando os alunos nesse caminho. Em algum momento, o aluno vai mostrar para o professor, meu, vamos subir essa escada, professor. A gente consegue fazer isso junto. Os alunos, eles nasceram nesse ambiente. Eles sabem utilizar, eu vou pôr entre aspas utilizar, porque eu vou voltar aqui. Utilizar essa tecnologia e eles aprendem rapidão porque surgiu uma coisa nova. Eles exploram, eles fuçam, mas eles ainda estão como usuários. Voltando no binarismo que a Adri trouxe do usuário e produtor, o nosso aluno nativo digital, que usa internet, que usa tablet, celular, ele usa o quanto ele produz de conhecimento. E qual é a função do professor para criar momentos com intenção, essa intencionalidade de tornar o aluno falar, olha, vocês sabem mais que eu, mas agora, o que vocês vão fazer com isso que vocês sabem? O que você pode construir? E quando você não souber o que fazer, como você pode resolver esse problema? Então, ter essa parceria com os alunos é essencial. A gente não sabe tudo, e isso tudo bem. Agora, os alunos, por serem nativos digitais, eles sabem usar. A gente precisa criar esses ambientes para que eles usem e usem de forma construtiva, que eles produzam conhecimento. E uma coisa que eu gosto muito é usar isso como uma ferramenta de resolução de problemas, que a gente vai voltar. Eu vou falar disso, é que eu vou abrir só o chat, porque eu me empolguei aqui, eu fui falando, me desculpe, pessoal. Rui, estes projetos em escolas públicas são... Elô, pela Casa de Makers. Desde que a Casa de Makers surgiu, a minha posição é, eu não vivo só da Casa de Makers, então normalmente eu trabalho muito em um lugar e em outro para poder bancar isso. Então, o projeto da Casa de Makers nas escolas públicas é financiado pela Casa de Makers. Então, a gente coloca o dinheiro dos materiais que a gente leva, a gente arca com as viagens, a gente não tem apoio de prefeitura, nada disso. Porque também a gente, sei lá, às vezes você faz uma parceria com a prefeitura, você não sabe o tanto que você fica preso a alguma coisa, e a gente não... E aí é uma crença nossa, a gente quer
desenvolver o trabalho, e se o trabalho dos alunos incomodarem a cidade, o prefeito, porque eles identificaram um problema e eles vão atrás disso, a gente quer que eles vão mesmo. Então, é um projeto financiado pela casa. Tá? E aí a gente tem muito parceiro dentro da casa que acredita nas loucuras que a gente propõe e vai junto. Então a gente forma uma equipe e fala, esse sábado quem pode ir? Esse sábado quem vai? E a gente pega um comboio e vai indo. Que legal. Por exemplo, para as escolas, assim, a gente vê esse projeto, essa cultura maker, são das escolas classe A, né? Assim, numa situação, por exemplo, de escolas públicas que não têm acesso. Tudo bem que você faz um trabalho em comunidades, tá? Mas são muitas poucas as escolas que têm acesso a isso que assim, talvez seja o futuro, mas hoje é muito difícil imaginar isso que você propõe em boa parte das escolas, não? Tá. Elo, eu visito muitos lugares e assim, a realidade é bem difícil. E essa escola de Casa Branca, a gente tem uma relação muito próxima, porque é a cidade que eu nasci. Então, e esse projeto da Casa de Makers que a gente faz lá, e a gente tem projetos aqui em São Paulo com rede pública também, com escolas da rede pública, eu acho que a cidade me deu muito, eu aprendi muito lá e eu quero devolver. Eu não quero devolver, eu quero devolver para as crianças, porque eu acho que eles podem mudar. E eu acho que eles podem mudar de vida pela educação. E quanto mais a gente vai para a rede pública, mais a gente vê que faz sentido trabalhar com projetos, principalmente se você pensa em problemas, porque eles vivenciam problemas que os meus alunos talvez não vivenciam. Eu tenho um projeto que a gente está fazendo com uma comunidade do Jardim Panorama, com crianças. Agora a gente parou por conta da pandemia, mas antes da pandemia a gente estava fazendo só com crianças. E a gente levou algumas, voltando nos circuitos elétricos, a gente levou umas brincadeiras para eles fazerem, trouxemos, na época tinha tido aquela enchente, lembra que parou tudo? A gente levou o tema e falou assim, se vocês pudessem criar algo que um meio de transporte que fizesse você poder se locomover, mesmo nessa enchente. E aí eles começaram, podia ser uma moto que também anda na água, podia ser um carro que enche o pneu e depois ele flutua. Eles começaram a criar coisas e depois de desenhar, eles criaram. E aí depois eles criarem com recicláveis, a gente levou motores, LEDs, falou, agora faz isso andar. E antes disso, a gente deixou eles explorarem as ferramentas, o LED, o fio. E, a gente fez uma pergunta e eu tive uma resposta que eu nunca ouvi, na vida, nem de gente grande, eu acho. O menininho olhou, terrível, mas o menino não parava um minuto, Elô. Assim, ele não parava. Ele estava em todo lugar ao mesmo tempo falando. Quando eu mostrei o LED, a bateria e o fio, ele parou, ele olhou e falou assim, isso é um fio. Aí eu falei, como você sabe que isso é um fio? Porque é igual ao que o meu pai usa para fazer chupeta no carro quando acaba a bateria. Aí eu falei, e como você pode usar isso? Aí ele falou assim, lá você põe um lado do fio no carro que tem a bateria boa e o outro no que precisa. E aí ele passa a energia. Quando ele falou isso, ele já estava construindo a ideia sobre por que eu preciso da bateria, o que eu preciso do fio. Aí eu falei, olha, então com esses materiais, monta um sisteminha aí. E eles começaram a explorar. Quando a gente estava nesse projeto de Casa Branca e a gente falou para eles, pessoal, o que vocês gostariam de mudar, de fazer, de construir? Eles identificaram na cidade uma série de pontos que incomodavam eles. Assim, e a maior preocupação deles, como eles já eram alunos mais velhos, não tem espaço na cidade para convivência. Eles falaram, é muito fácil as pessoas aqui irem usar droga,
e traficar, fazer coisa errada, porque não tem um lugar de convivência. E eles começaram a planejar um centro de convivência, quais seriam as atividades. Então, eles começaram a modelar em 3D, usar microcontroladores, programação para construir como seriam as luzes, a partir de um problema que para eles é problema. Se eu fizesse... Eu acho que para eles, eu acho que talvez faça muito mais sentido. Mas eu acho que é o que você falou, assim, é o sótão e é o futuro. Eu acho que isso é o futuro da educação, seria o futuro perfeito. Mas eu vejo que nas escolas, hoje a gente sem tecnologia, sem isso, você fala que isso é uma iniciativa dessa casa. Eu não sei se é uma iniciativa, quantas pessoas têm acesso a essa possibilidade que eu acho maravilhosa que você está apresentando, entendeu? Mas eu queria só fazer um ponto que eu acho que eu queria destacar na fala do Rui também, deixa eu passar, Caleb, que é assim, não é a tecnologia que viabiliza o projeto em si. Lógico que ela dá recursos, é a abertura para a pergunta e o tempo do professor nesse trabalho de não ter resposta. Então, é uma construção assim, a tecnologia é isso que você falou, né? Você pode modelar 3D e tal, mas você pode ter usado a garrafinha PET, a massinha, né? O palitinho, a bolinha do que quer que seja. Porque eu acho que isso também é uma coisa, né? Que eu acho que é interessante pensar, que então, enquanto não se tem um determinado tipo de recurso, não se pode fazer determinados movimentos. E o que você está falando é um ponto de partida que está fora desse campo material. Muito mais na concepção do que é a aula, do que é o papel do professor, né? Nesse sentido, é muito mais... Como que o professor cria esse ambiente para favorecer a criação, a exploração, que o aluno tem essa oportunidade de olhar para o lado, identificar que a sala não tem um apagador, ou não tem um suporte para o apagador. Eu consigo fazer? Eu consigo pegar um papelão, cortar, fazer uma caixinha e colocar uma dupla face lá. Eu fiz isso. Se eu tenho outras tecnologias, por exemplo, se eu consigo dar o próximo passo e usar a impressora 3D, eu posso fazer isso. Mas não ter impressora 3D, não ter cortadora laser, não ter Arduino, não inviabiliza. Na verdade, eu acho que não ter é importantíssimo para o aluno, quando tiver, perceber a potencialidade dessa ferramenta e perceber tudo o que ele faz sem essas ferramentas. Acho que as restrições tornam o ser humano muito criativo. Então, se você não tem algo, eu não tenho algo para fazer exatamente isso, então eu vou dar várias voltas para resolver esse problema, mas eu vou resolver. E os alunos vão resolver. A Fátima, desculpa, o Caleb e a Fátima, acho que queriam falar. Né? Uma coisa que eu vou pontuar, que o Rui comentou bastante, eu já tive em várias escolas com a educação maker e o movimento maker. Lógico que nas elites a AAA e também nas que não são tão elites, e em vários aspectos eu já trabalhei com alunos que só tinham acesso a materiais recicláveis, a materiais com circuito elétricos, em outra situação somente com recursos digitais e não com os recursos recicláveis. E eu li um comentário aqui que me tocou bastante, que pode ser feita com materiais básicos do dia a dia. O Rui tem mais propriedade para falar, mas lá na Casa de Makers a gente já fez uma atividade de desmonte, que na verdade eram somente lixos eletrônicos que estavam dentro da casa das pessoas, e que virou uma oficina imensa, que pode ser reproduzida com uma realidade não AAA e também com uma AA. É a mesma oficina. Os mesmos aspectos são reproduzidos em diversas formas, em diversas realidades. Fátima, você queria falar? Adriana quer falar antes, né, Adri? Ai, desculpa. Pode ir, Fátima, depois eu falo, pode ir. Tá. Eu acho que aí a gente pode começar a juntar um pouco também, né, que eu fiquei pensando em que momento da história ficou tão dissociado o fazer do pensar.
né? E acho que é uma conversa também que a gente teve na preparação toda desses 3 encontros, que é a conversa da tradição com a inovação, é a conversa em que momento que a escola se distanciou tanto que ela ficou... Hoje ainda eu ouvi pela enésima vez, mas você sabe, né, Fátima, que escola é chato, né? Então, é uma coisa que em que momento que ficou distante da vida, né? E quando o Rui vai trazendo esse fazer, eu acho que é forte o fazer, ele mostrando esses jovens e o projeto todo, eu fico pensando nas crianças da educação infantil, né? Que são verdadeiros físicos e cientistas e estão sempre em laboratórios, né? Que eles pegam a areia, jogam para cima, veem o que cai, vê se amassa, se quebra, né? Eles são verdadeiros exploradores e aí eu acho que tem um fazer realmente do professor que precisa fazer essa conciliação, porque também tem esse trabalho que é descobrir a partir de uma pergunta, de uma tentativa de resolução e, posteriormente, é a formulação e a estruturação, que aí é o trabalho científico, né? Então, eu acho que tem alguma coisa que é essa conversa, né? Que dentro da escola é como se ficassem o trabalho da casa de maker, né? Fica um apêndice da escola, né? Não cabe dentro da escola no dia a dia, mas deveria caber, né? E talvez possa voltar a caber a partir desses projetos, né? Que a escola ficar só fazendo um trabalho que do pensar, também fica falha, né? Uhum. É isso. Fala, Adri. Não, eu ia falar uma coisa, assim, o La Rosa, que é aquele autor, né, que eu trouxe na segunda, é um autor que fala muito sobre a experiência como um conceito, né, nesse território da filosofia da educação. E ele fala uma coisa muito interessante. Você pode dar eu posso share screen, será? Pode, tá todo mundo, pode. Tá, peraí. Eu vou abrir aqui o trecho, porque vocês estão vendo? Ainda não. Share. Agora sim. Apareceu? Não, agora está compartilhando. Então, eu vou ler, é um trecho que ele fala sobre isso que tem tudo a ver com isso que a Fátima falou, né? Em que momento que a experiência talvez ganhe um lugar menor, né, na educação, como se o pensar e a experiência fossem coisas absolutamente dissociadas e que não pudessem caminhar juntas, né? Então, por exemplo, ele fala assim: ter experiência de algo é, em primeiro lugar, estar imerso em eventos ou ações que carregam suas próprias lições, sua própria aprendizagem, seu próprio conhecimento. E é condição da experiência estar envolvido em um fazer, em uma prática, estar imerso no mundo que chega a nós, que nos envolve, que nos compromete, ou às vezes exige de nós ou nos impõe, né? E aí ele vai falando que essa forma de pensar a experiência não como uma distinção entre sujeito e objeto, mas a partir de um estar no mundo, né? Se eu estou no mundo, implicado no mundo, vai me impor situações ou me exigir coisas que
que vão me levar a falar sobre elas, né? E que a experiência não tem a ver só com estar atento a esses acontecimentos, mas ao modo como isso que eu vivo vai se modificando, né? E aí eu vou olhando para o mundo e vou agindo, né? Eu vou agindo com o meu corpo, né? Então eu acho interessante, que eu acho que isso é um momento muito típico da educação, né? Que se a gente for pensar, essa ideia da experiência, ela é tão essencial, ela é tão lá atrás, né? Ela é tão própria do humano, né? Mas a educação, ela vai fazendo umas escolhas ao longo da história e vai dando de lado. Aí as coisas são novos, mas são as mesmas coisas, né? Essa ideia de que a experiência é uma potência na aprendizagem, por exemplo, na educação infantil, não dá para pensar em aprendizagem sem experiência, sem a corporeidade da experiência. Não existe isso, né? Mas aí isso, em algum momento, é tirado do discurso que a gente pode chamar curricular, e daí depois ele demora para voltar. Daí quando ele volta com outro nome, como se fosse uma super inovação, que não necessariamente é, né? É só voltar a dar luz para alguma coisa que tem a ver com a natureza da escola, inclusive, porque se a escola é a separação desse tempo e espaço, e é esse território que permite o aprender, a experiência é o que mais pode acontecer na escola, né? Com o tempo e espaço do aprender. Mas em algum momento isso se perde, né? Eu fico pensando, eu não sei responder em que momento, mas isso me inquieta também. É isso. Silvana falou dos laboratórios do Fab Lab, né, Silvana? Silvana, você está mutada. Não entrou ainda o seu som. Me escutam? Agora sim. Então, o Rui, conhece, Rui, o Fab Lab Livre? Sim. Eu acho... quando eu estava lá no Fab Lab, eu acho que eu já tinha escutado seu nome, Rui. Agora... Bom, isso é um problema. A minha mãe, quando fala que ouviu meu nome em algum lugar, ela ficava apavorada. Que ela falou assim, que espero que você tenha ouvido num bom contexto. Olha, eu falo assim, quem trabalha com cultura maker, geralmente é gente muito boa. Eu falo que é como são os sagitarianos, né? Só tem gente legal. Concordo plenamente. Mas o Fab Lab, quando o Fab Lab chegou, eu lembro que foi na gestão do Haddad. O Haddad anteriormente já tinha feito algumas visitas, acho que o México tinha uma proposta de laboratório público. E a prefeitura fez um chamamento, né? E ninguém apareceu. Apareceu um único instituto com uma ideia, comprou essa ideia de ter laboratórios públicos, né, livres, e eu acho que o Brasil acho que é o primeiro que tem uma rede pública de laboratório maker. Não sei se você já visitou, são todos, até a última vez que eu tinha informação eram 10 laboratórios. Agora com essa coisa dos recursos, né, que a prefeitura só corta, eu não sei como eles estão lá. Eu acho que agora são 12. São 12? É uma forma, é muito interessante como você vê as pessoas. Assim, a minha vivência, gente, é o pessoal da comunidade, né? Então, ver como as pessoas, quando entram num laboratório desses e falam assim, nossa, mas aqui eu posso mexer nas coisas? Né? Quando eu falo, mas eu posso mexer na CNC? Posso... Mutou, Silvana. Ficou mudo de novo. Mutada, Silvana.
Vocês estão me escutando? Voltei? Voltou. É muito bacana quando a gente vê uma pessoa lá no Fab Lab. A única exigência que a gente tinha é que fossem crianças alfabetizadas, por conta da programação. Mas em algumas situações eu lembro que a gente tinha crianças assim muito fora da curva, né? E que acabavam ingressando e participando das oficinas. Agora, o que eu acho mais bacana é essa coisa da colaboração dentro da rede, e que a gente não está acostumado a trabalhar no colaborativo, né, nas escolas. Ainda tem, no começo o Rui falou a coisa da competição ainda é muito forte, inclusive entre os professores, né? Quando ele fala da paixão que ele tem pela física, pela matemática, eu acho muito interessante, porque o que acontece? Que a gente fala, né? Matemática é muito difícil, física é muito difícil. Eu não diria que é muito difícil, mas que a gente tem profissionais mal preparados e mal amparados, né? Eu tenho licenciatura para matemática, não me vejo dentro de uma sala de aula dando uma aula de matemática, gente. Não tenho essa coragem, verdade. Eu acho que eu não tenho preparo. Então, eu acho que o que falta, não é que é difícil, eu acho que falta preparo mesmo, preparo nas universidades para lidar com a matemática de uma forma como lida com a língua, com as artes. Matemática é matemática, língua é língua, eu acho que é por aí. Quando a gente fala do difícil, eu acho que é como o acesso à tecnologia, é o difícil acesso à tecnologia científica, né? Eu acho que é por aí o caminho. Eu não vejo como uma ciência difícil, mas eu vejo como uma ciência pouco assistida. Eu tenho um colega que é matemático, é doutor em educação matemática, e ele fala muito disso. Quando ele estava no chão da escola, né, que foi para pesquisar, ele ficava impressionado com a quantidade de profissionais despreparados para estar em sala. Que o procurava e falava, me ajuda aqui, que eu tenho um conteúdo e eu não dou conta. Então, não é eu não dou conta, porque o cara está voltado só no que é acadêmico. Ele esquece que ele pode usar essa coisa da carga em cima do armário. Quanto é que eu vou pôr em cima desse armário até ele... Quanto tempo que ele aguenta, sabe? Essa coisa da experimentação não existe. São poucos os professores que conseguem trabalhar. São pessoas muito bem preparadas, Rui. Acredito que você seja um deles. Eu não tenho esse preparo. Eu acho que isso vai... Até, só um minutinho, acho que a Thaís tinha levantado a mão, né, Thaís? Ou não? Fala aí, Thaís. Eu não sei se a Thaís queria complementar. Não, foi sem querer que eu levantei, mas depois eu fiz um texto e eu queria ler, mas no final. Desculpa, alguém quer? Eu acho que essa questão, que só queria fazer um comentário rápido. Eu acho que essa questão talvez do que você está chamando de despreparo, ou também dessa coisa dos recursos e como os recursos estão disponíveis, eu acho que isso está para além da questão das disciplinas, das áreas, né? Por exemplo, eu trabalhei numa ONG de incentivo à leitura e você ia para um dos maiores problemas que a gente tinha nas escolas públicas, principalmente de educação infantil e fundamental 1, é que não podia mexer nos livros. Os livros ficavam trancados num armário, porque senão estraga o livro, e daí depois não tem mais livro, né? Então, veja, você está fazendo um trabalho para a formação de leitor, de letramento, para aproximar esse sujeito que não tem um modelo leitor em casa, e na escola ele não pode mexer no livro, né? Então, eu acho que isso, eu só queria dizer assim, que eu não acho que é só nessa área, sabe? Eu acho que isso é um tanto geral, assim, né? E que essa marca do educador também, às vezes, achar que todo movimento que é de aproximação, exploratório,
da experimentação sem um caminho que vai linearmente te levar a um ponto, é perda de tempo. Faz eu perder tempo de curso, né? Eu não posso perder esse tempo, eu tenho que... Então, eu acho que isso acontece em várias áreas. Eu queria fazer um comentário com relação a isso, desculpa. Eu acho que quando a gente fala em que momento que a escola se separou, né, esse pensado fazer, quando a escola foi se apegando a uns artificialismos, que muitas vezes a gente tem, isso que a Adriana falou, de ir de um ponto a outro, né, de ter que ter um percurso, que é um artificialismo, né, quer dizer, o processo não se dá. Então, a gente vai tirando como se a gente conseguisse limpar e deixar algo que é supostamente essencial, e ao mesmo tempo, pensando quando a Silvana fala desse despreparo do professor, é porque você vai dissociando o conteúdo que você da sua aula da vida real, assim, do sentido de, bom, tudo bem, para que eu aprendo arte, né? Por que tem... Eu sempre gostava de perguntar para os professores, me defende, por favor, a importância de alguém saber geografia, né? E isso, a gente tem que dar um sentido para isso. Eu acho que a escola vai criando um monte de dispositivos, para a escola de modo geral, né? O sistema mesmo, e a gente perde isso de vista. E aí isso também dificulta o professor, porque não que você vai fazer um saber que tem que ter uma função prática, não se trata disso. Né? Não dizer, para que isso serve no cotidiano? Bom, poesia serve para mudar o meu jeito de pensar, né? Não necessariamente para executar algo. Mas é isso, esses sentidos que acho que vão se perdendo, que a cultura maker, nesse momento, é interessante pensar, porque agora nós, professores, educadores, estamos mergulhados num problema que nos tira totalmente dessa condição. Assim, como lidar com toda essa realidade. Então, a gente tem um problema real, né? Com o qual a gente está tendo que lidar, né? Não os nossos falsos problemas, mas um problema real, que é ter que lidar com toda essa outra forma, né, de trabalho. Então, acho que isso talvez seja uma oportunidade interessante de recuperar essa experiência de como a gente aprende, né, como que a gente lida com os problemas reais, né, e não com as perguntas da prova, necessariamente, né? Desculpa, só fazer esse comentário, porque acho que o artificialismo da escola é algo que foi se fixando, né? E a gente foi naturalizando algumas coisas, talvez. Eu fiquei curiosa de ouvir, a gente tem uma coordenadora aqui, né? De duas ou uma coordenadora de escola aqui? Duas. Uma diretora e uma coordenadora. Ah, você também é? Eu fiquei curiosa para saber de vocês, se vocês estão sentindo nesse momento que a escola, que vocês estão podendo se inovar as suas práticas, ou não. Opa, como vocês estão vivendo esse momento? Vocês estão ganhando algum corpo, alguma novidade, estão tendo experiências que estão sendo válidas, ou eu sei que tem muita dificuldade, eu vejo, eu também sou professora, eu sou mãe de crianças, vejo a enorme dificuldade, mas eu tenho curiosidade gostaria de saber, se você pudesse falar, se você está vendo que essas possibilidades de pensar e refletir, elas estão sendo benéficas, de alguma forma, o que vocês estão vendo, estão sendo benéficas para pensar a escola, como coordenadores. Só que está fechado o microfone. Seu microfone está fechado. Calma. Calma, já está abrindo. Eu tinha até levantado, me proposto a falar, mas estava na minha frente a Fátima, né? Então, não sei se Fátima se quer falar primeiro, e depois não indo direto para responder a sua pergunta, porque eu tinha algumas coisas que eu tinha aqui elaborado, pensado em falar, mas talvez isso traz também uma resposta, né? Mas pensando e tentando estabelecer relações aqui de tudo que a gente estava falando, eu vou percebendo assim que tem uns fatos que estão claríssimos que a gente pode partir, né? Um é que não se tem dúvida que criança de qualquer idade, na hora que ela recebe materiais, instrumentos, possibilidades, ela cria e vai longe,
né? E isso, assim, desde os pequenininhos com as experimentações, desde crianças com menos condições, crianças com mais condições. Então, aqui nas apresentações do Rui, a gente viu gente de outros países, gente aqui de situações menos favorecidas. A gente vai vendo que na hora que a gente dá essa possibilidade, eles se engajam com as questões no contexto e as coisas aparecem, né? A gente também tem como fato que os professores não foram criados nesse meio e que, de fato, existe uma dificuldade, que para o professor não é tão fácil ele criar e receber esses materiais, eles até se assustam e depois a gente vai vendo que, como foi também exemplificado pelo Rui, acabaram conseguindo, né? No fim conseguiram fazer alguma coisa e a satisfação que vem daquele fazer, só que ele não é tão natural quanto talvez vem dessa possibilidade que os alunos desenvolvem isso com mais naturalidade. Aí a gente pega essa situação que, por exemplo, a Fátima falou do porão e da gente chegar no sótão. De fato, esses professores que a gente tem hoje não foram criados dessa forma e não é da natureza deles conseguir, por conta de não ter vivenciado, experienciado e passado por tudo isso, você chegar num resultado não é tão fácil. Então, quando o Rui, por exemplo, veio essa pergunta, mas acho que foi da Elo até, como que você, da Casa Maker, ou como é que isso chega nas escolas, né? Quem que paga por isso? De fato, como o Rui falou, a minha preocupação lá na cidade, isso é da Casa Maker, a Casa Maker é que quer trazer, não tem ainda fundos, o importante é chegar na criança. Só que chegando na criança, a gente tem essas crianças, vamos dizer assim, um público pequeno, que acaba tendo essa sorte ou essa alternativa de poder aprender e pensar dessa forma. Então, assim, o caminho é chegar direto na criança ou o caminho é tirar o professor do porão, né? Quer dizer, o quanto que a gente não teria que buscar multiplicar as possibilidades desses professores colocarem a mão na massa para eles saírem desse porão, porque talvez a gente consiga atingir um público muito maior do que dando só as possibilidades para essas crianças, né? Acho que esse é o meu ponto, quer dizer, o quanto que a gente não teria que pensar nessa formação do professor diferente, e esses sim vão atingir mais e mais crianças estando onde estiverem, né? Então, essa é a contribuição. Só um minutinho que tem a... Se você acha que nessa situação você está conseguindo tirar os professores do porão, porque eles estão tendo que se inovar, você acha que os... Eu não acho que eu estou conseguindo, eu acho que eu estou lutando para isso. Esse é que é o ponto. E eu acho que a gente tem que se dar as mãos para tirar esses professores do porão, porque para eles é muito difícil. E do nada não se chega a isso. Quer dizer, o ponto está em a gente não assistir esses professores no porão, mas é dar as mãos para tirar eles do porão. E aí sim essas crianças serão uma nova geração de aprendizes mesmo. Quer dizer, estou pensando, né? Muito bom. Fátima e depois o Caleb, né? Não, acho que é isso, acho que juntando é essa ideia mesmo de quanto mais os professores, e eu vou estender para os adultos, né? Eu vou incluir pais que estão participando das aulas e que tanto criticam quanto interrogam e não sabem como fazer. Eu acho que realmente é uma hora muito boa para mexer em tudo isso. Acho que isso que a gente está fazendo aqui, esse colóquio que possibilitou essa conversa toda,
movimenta de todo mundo, né? De onde estiver, né? Como pai, como aluno, como professor, como o palestrante, o mediador, o organizador, a gente está produzindo os coordenadores e, enfim, é isso. E sair realmente de uma posição que é estática, né? É um movimento constante que está obrigando todo mundo a se mexer, né? Caleb? Se tem uma coisa que me pulou, vamos dizer assim, em conteúdo, foi uma fala repetitiva, vamos dizer assim, do Rui, que é você não fazer, não tentar mostrar para os professores, eu diria que eu passo muito por isso, se eu não faço. Então, se eu vou ajudar os professores, eu preciso muito dar aula da mesma forma, do mesmo jeito, ficar na frente da webcam, encarando essa câmerazinha. Para eu ajudar os professores, eu preciso muito passar por isso. Foi uma prática que eu aprendi muito. O Rui sempre repetiu várias vezes isso. Faça antes de conversar um pouco com eles. Então, eu acho que tem gente que está se redescobrindo, tem gente que está virando de verdade quase um youtuber, mas uma das principais percalços, vamos dizer assim, eram os professores de físicas tradicionalismo, que 5 em cada 10 pessoas tiveram. O professor de física do caderninho, que é o professor que abre o caderninho e começa a ler as equações. Esses professores precisam tentar mostrar isso de uma forma diferente, porque um benefício de você estar à distância é de ligar a câmera. E a maioria dos alunos acabavam não querendo participar, desligavam a câmera, então eles redescobriram, estão transformando as aulas deles em umas aulas makers, vamos dizer assim, e eles não sabem do que eles estão fazendo, mas estão tentando se redescobrir, então foi uma atividade benéfica por conta desse momento. Eu vivi a própria experiência, né? Thaís, você quer ler o seu texto para a gente? A gente está chegando no nosso horário aqui. Quero sim, bem rápido, tá? Fica à vontade. Eu gosto de escrever e aí eu fiz um texto. Desculpa se eu estiver um pouco nervosa. Minha amiga Silvana me convidou para um tal de colóquio e fiquei me perguntando, o que seria isso? Então fui buscar na internet o que significava tal palavra. Foi aí que eu descobri que era uma conversa, uma prosa, como diria meu avô. Para essa conversa acontecer, a Silvana foi quem intermediou. E começou assim. A Fátima falou dos porões e perguntou, de onde vêm nossas raízes? E mostrou como eram as escolas. Todo mundo aprende do mesmo assunto? Todo mundo aprende o mesmo assunto? Todo mundo aprende do mesmo jeito? E a conversa foi ficando divertida, com a Adriana, que nos levou para o andar acima, o intermediário, e nos colocou uma questão. O que está em nossas mãos? E assim como criar e significar é o papel do fazer de um bom professor. E a conversa não terminou, porque para nos levar a outro andar acima, o sótão, o Rui é que vai nos guiar nessa nova direção. Deve ser esse tal movimento maker. Já vou logo colocar aqui. Penso que esse tal sótão são os nossos sonhos. Sonhos esses que devemos sonhar e assim realizar. Transformar a educação. Essa é a nossa direção. Me despeço dessa prosa com uma frase do texto-chave, de Alfredo Veiga Neto. Penso que é absolutamente necessário a ocupação do modo mais completo possível de todas as dependências da casa, onde alojamos as origens do nosso pensamento, o porão, onde desenvolvemos nossas práticas pedagógicas cotidianas, o piso intermediário, e de onde podemos lançar para tentar construir outros mundos, o sótão. Tal ocupação nos mantém permanentemente desbloqueados, sempre atentos, tanto às raízes arquetípicas que estão no porão e que sustentam nossas visões do mundo e nossas maneiras de pensar, quanto às diferentes possibilidades de imaginar e realizar
maneiras de ser e de estar no mundo. Posso dizer de verdade que amei esse colóquio. Obrigada. Muito obrigada. Lindo. Sil. Nossa, muito obrigada, Thaís, pela sua generosidade, assim, por essa oferta para a gente, que é maravilhosa. Thaís nos presenteou, assim, com um laço. Eu que Obrigada. agradeço a Sil por me colocar nessa conversa. E foi assim, foi muitas aprendizagens, você não tem noção de quantas coisas eu aprendi. Muito obrigada. Que bom. Que bom. Rui, você queria falar alguma coisa? Na verdade, nosso tempo já deu, mas eu queria só fechar, para não ser longo e fazer vocês ficarem aqui, eu vou ser bem breve, mas quem quiser falar mais sobre isso, depois pode me mandar e-mail e a gente conversa. Porque, no final das contas, a gente precisa tornar a aprendizagem visível. E se a gente está mudando a maneira de fazer, a gente tem um objetivo e a gente quer chegar em um lugar, mas a gente está mudando a maneira de fazer, a gente precisa repensar como a gente vai avaliar. Não dá para a gente propor um processo criativo e dar uma prova, talvez, que não reflita o que o aluno aprendeu durante o processo. E acho que, na verdade, uma grande parte do que eu faço é repensar como a gente pode tornar essa aprendizagem visível. E durante os últimos anos eu tenho estudado muito e acho que tem algumas referências que vale a pena vocês saberem. Uma é do Project Zero, de Harvard, que tem um projeto que chama Thinking Routines, que são as rotinas de pensamento, que é um conjunto de ferramentas para ajudar a tornar a aprendizagem visível. E isso tem sido muito útil para os alunos observarem e refletirem e ter esse processo de metacognição. Dentro desse processo de fazer, de ter um fazer com o pensar, com o refletir no processo, para não ficar o fazer sobre o fazer. E uma coisa que eu vou mostrar brevemente, um documento, uma parte, na verdade. Quando os alunos eles vão criar, uma parte que é essa de gerar ideias, a gente tem uma rotina de pensamento que é partes, funções e conexões. São rotinas de pensamento que elas são sensíveis ao design, para o aluno ele olhar para o ambiente ao redor dele e lembrar, primeiro entender que se ele tem alguma coisa, é porque alguém fez. E se alguém fez, ele pode fazer. E se ele pode fazer, ele tem que entender por que essa coisa foi feita. Então, quando o aluno ele vai criar algo e ele precisa desenhar e explicar para o professor, e ele tem esse instrumento de mediação, o caderno, para fazer isso, e escreve quais são as partes, como elas se conectam, como elas funcionam. Esse sistema todo funciona como quando cada parte se conecta. Acho que essa é se a gente vai falar do fazer, é uma rotina de pensamento que vai ajudar muito os alunos a entender o que ele precisa fazer e ele entender cada parte e que essa parte compõe um sistema. Eles não estão acostumados a pensar nas coisas como um sistema, com pequenas partes que se comunicam e que cada parte se comunicando direitinho, fazendo o seu papel, o sistema todo funciona. E isso, quando a gente leva para o mundo, a gente vai entender o sistema como o professor, uma parte de um sistema maior, o aluno como uma parte também, e vai dando essa ideia para o aluno do todo, né? E de como as partes fazem o todo. E para finalizar, e aí eu posso falar mais, a gente se inspira muito em uma metodologia que chama Design Thinking, que é uma metodologia para você resolver problemas de maneira ágeis. E a gente leva isso para a educação. Esse gráfico não é um gráfico inventado e criado pela Casa de Makers. A gente adaptou a partir de um gráfico feito por Stanford, pela Faculdade de Design. E a gente tem utilizado esse gráfico para nos ajudar. Eu não vou apresentar, que vai tomar tempo. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês. Deem uma olhada na parte do Design Thinking, que isso é o processo que ajuda a gente a criar
os objetivos de aprendizagem em diferentes áreas e nossas rubricas de avaliação. E essas rubricas, elas são importantes porque elas dizem para os alunos o que é esperado deles antes de iniciar o processo. Ele começa o processo sabendo, não é uma surpresa. E dentro das nossas pesquisas, os alunos têm relatado muito que saber no início ajuda muito a eles terem autonomia para decidir cada etapa. E também a gente tem alunos onde a gente não dá a rubrica e quando a gente vai avaliar no final, eles falam, não, mas você não falou que queria isso, eu estava olhando outra parte. Então, a gente tem observado que a rubrica, tendo bem clara e específica, ela fala para o aluno o que é esperado e ele consegue se orientar. E para gerenciar projetos, a gente tem usado uma ferramenta que chama OKR, que é Objetivos e Resultados Chaves, que é uma coisa que a gente usa por ser empreendedor e ser uma startup para gerenciar a nossa equipe, mas a gente fez testes durante o último ano e os alunos conseguem fazer o que ele tem que fazer em cada etapa, marcar quem tem que fazer, o que tem que fazer e quando fazer. Então, eu queria apresentar isso, mas vou ficar aberto para vocês mandarem e-mail, porque se a gente está pensando em novas maneiras de fazer algo, essas novas maneiras vão trazer algumas demandas. E o que a gente percebeu muito, ter uma ferramenta que ajude o aluno a se orientar em cada etapa, mostrando o que é esperado, o que ele tem que fazer, criando modelos para que ele se organize e fique autônomo, isso é importante. E criar um gerenciamento de projeto também ajuda muito para que ele tenha autonomia. Isso numa disciplina que seja de projetos, mas ele extrapola e começa a utilizar em outros lugares na escola e na vida. Então, eu vou ficar aberto para vocês, para a gente conversar mais disso, mas eu queria não queria deixar o último encontro sem falar disso, porque eu acho que avaliar de forma coerente para ser justo com o aluno é super importante e pensar em ferramentas que estão além da escola. Assim, tem ferramentas que estão aí e talvez empreendedores e startups usem, que talvez sejam oportunas para os alunos se gerenciar o próprio percurso. Eu queria deixar aqui a gente aberto aí para a gente pensar, Rui, fazer um convite aí para a gente, a partir dessa sua ideia, da gente levantar as perguntas que afetam os professores, né? Quer dizer, poder fazer esse processo com os próprios professores. Acho que falando nisso que a Helena falou, eu acredito muito também, acho que a formação de professores, ela não segue o percurso que se exige do professor na sala de aula, né? Ele é formado de um jeito para atuar de outro, né? E isso é muito difícil. Então, tira essa ideia de uma certa acomodação, mas de uma dificuldade, né? De não ter sido formado dentro de um determinado modelo, né? Que a gente está tendo que viver agora. Bom, a gente está com o nosso tempo esgotado. Eu queria só, primeiro assim, agradecer muito, acho que em nome do Projeto Laços, acho que foi uma experiência muito interessante. Acho que a nossa ideia é esse tempo de conversa, a gente ficaria aqui, acho que teríamos muitos, né, cada dia a gente abriria mais um monte de outras conversas possíveis. Como eu disse no começo, nós estamos gravando, então eu vou disponibilizar, nós vamos organizar para vocês e disponibilizar o link dos encontros. Eu mandei para vocês, como vocês viram, a gravação, ela salva também o chat. Então, a gente tem acesso a ele, então pode trocar. Todas as referências a gente está organizando e mandando para vocês. Queria aproveitar e convidar vocês também, agora que vão ficar no grupo do Projeto Laços, nós vamos ter um encontro aberto nessa sexta-feira, a gente faz encontros abertos a cada 15 dias. Fátima, Silvana, né? Tem algumas pessoas que estão conosco, em todos eles nós vamos receber o Fábio Simonini, que é um professor de literatura e de mitologia, que vai fazer esse paralelo entre a literatura e a peste, né? A gente poder visitar aí algumas obras que possam nos falar um pouco sobre essa experiência que a gente está vivendo hoje. E nós vamos então mandar para vocês também, junto com o material, quem puder, um breve questionáriozinho de avaliação, né, para a gente poder ouvir de vocês as considerações, sugestões, temas para próximos, enfim, para a gente seguir nessa nossa conversa, né? Então,
agradecer muito a presença de todos. Queria encerrar, a gente precisa encerrar o nosso tempo. Agradecer Fátima muitíssimo, Adriana, Rui, né, pela disponibilidade de vocês, pela riqueza das coisas que vocês puderam compartilhar conosco. Todas as pessoas que participaram, a gente tem aqui no chat vários agradecimentos, né? A Diana falando de se rever aí nessa cultura maker na escola dela, Silvana Thaís, que nos presenteou com esse texto lindíssimo, Eliana Ana Cláudia, que está nessa posição de coordenação e orientação, que deve estar bem complicada atualmente, né, com desafios, fora os que já são comuns, né, nesse setor da escola, acho que com outros, mas acho que espaços como esse são importantes, né? Eu acho que a gente aprende trocando, né, compartilhando. Eu acho que a gente, para professor é difícil, a gente fica sempre muito isolado na sala de aula com as nossas próprias respostas, com as demandas do nosso trabalho, né? São poucos os espaços que a gente tem para poder trocar. Então, acho que quanto mais vozes a gente tiver, melhor a gente pode inventar coisas, né, Rui? Acho que esse é o percurso, inventar. E hackear. Se eu coloquei, eu não sei se eu coloquei todo mundo, eu queria perguntar, acho que faltou uma pessoa que eu não consegui colocar no WhatsApp Encontro Virtuais, e lá vocês vão receber as notícias, só as notícias, não tem uma troca, é só notícia dos próximos encontros, das newsletters. Se alguém não tiver, achar que tem muito que não quer participar, avisa, pode sair, mas eu acho que alguém, por algum motivo, eu não consegui colocar. Vocês sabem dizer se vocês estão lá, todos? Vocês receberam? A gente vai disparar um convite hoje, aí talvez se alguém não receber, sinaliza no nosso grupo, porque nesse grupo dos educadores estão todos, né? Estão todos. Eu acho que o encontro de sexta-feira vai ser muito legal. Se vocês não conhecem o Fábio Simonini, você conhece? Ele é um grande professor de literatura e ele vai fazer uma viagem pela história das obras clássicas e a peste na literatura. Acho que vai ser muito bacana. Ele é um super professor. Eu fiz aula de mitologia com ele e simplesmente fiquei apaixonada. E só para vocês saberem, os encontros abertos, eles têm uma contribuição voluntária, tá? A participação não é vinculada a nenhum... Esse é um espaço que a gente abre, a gente recebe contribuições para poder custear as questões operacionais, mas são encontros abertos. O link está no Facebook também, do Projeto Laços. Quem quiser participar, será um prazer receber vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada, então. E aí a gente se vê em breve. Obrigada, gente. Todos. Boa noite. Foi ótimo. Eu também adoro. Obrigada, muito produtivo. Até a próxima. Até. Obrigada.